Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuar a nossa leitura aqui, A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, a arte de organizar a vida, ter prazer e sucesso da editora Golden Books. E a tradução é da Jeane Rangel. Você sabe, o Schopenhauer tem a fama de ser um sujeito que vê a vida de uma maneira diferente, que é muito negativista, mas esse livrinho aqui está sendo bem bacana, está sendo bem legal. Ele divide aqui, você viu aí, em três possibilidades: as coisas que nós temos, como os outros nos veem e como nós nos vemos. Basicamente é assim. E ele assegura que a maneira como nós nos vemos é muito melhor do que depender de bens, do que depender de outras pessoas para nós termos a felicidade. Beleza? Falávamos nos últimos vídeos aí sobre o capítulo 4, que é exatamente a posição ou o lugar de um homem no apreço dos outros, ou na palavra do outro, nós nos colocarmos diante do outro, e falei já sobre reputação, que era a seção 1. Depois falei na seção 2 sobre orgulho, na seção 3 falei de posição social e hoje falarei sobre honra, e aí nós vamos, quero ver se eu consigo encaminhar aqui bem exatamente isto aqui, ó. Honra, deixa eu só marcar aqui para a gente poder tocar o barco. Página número 87. Seção 4, honra. Honra é uma questão mais ampla que categoria social e mais difícil de discutir. Então, ele colocou como categoria social, ele disse que a honra é um negócio mais difícil de discutir. Mas vamos lá. Comecemos por defini-la. Se eu dissesse, né, entre aspas aqui, honra, o que é honra, né? Vamos definir honra. Ele diz, se eu dissesse que honra é a consciência externa e consciência peraí. Honra é a consciência externa e consciência é a honra interna. Que embolada, hein? Sem dúvida, muita gente concordaria, mas esta definição seria mais aparência do que realidade. Honra é a consciência externa e consciência é a honra interna. Um jogo de palavras. Honra é do seu lado, ele diz, eu prefiro dizer o seguinte, honra é do seu lado objetivo. Então aqui tem o lado objetivo e o lado subjetivo. O lado objetivo, honra é a opinião de outra pessoa sobre o que valemos. Objetivamente é isso. Do lado subjetivo é o respeito que atribuímos a esta opinião. Olha que interessante. Ele coloca tudo isso no bojo da honra. Ele diz que honra do aspecto objetivo é o que os outros pensam da gente. E do aspecto subjetivo é o filtro, é o que eu faço com isso que a pessoa acha que eu sou. Então, é o respeito que atribuímos a esta opinião. Se maior ou menor, isto ele chama de honra no aspecto subjetivo. Mas vamos lá. Deste último ponto de vista, então, do subjetivo, ser um homem de honra é exercer o que é frequentemente uma influência ampla, mas de modo algum puramente moral. Os sentimentos de honra e vergonha existem em cada homem que não seja completamente depravado, e honra é, em todo lugar, reconhecida como particularmente valiosa. Segue-se a razão para isso. Por e dentro de si mesmo, um homem pode realizar muito pouco. Ele é como Robinson Crusoe em uma ilha deserta. É só em sociedade que as capacidades de um homem podem ser chamadas à plena atividade.
não deixa de ter razão aqui também, não é, pessoal? Porque nós só talvez nos completemos em sociedade e não vivendo separado dela, porque na sociedade nós podemos, sim, grosso modo, nós podemos ter uma ideia de como o outro é e fazermos uma análise de como nós somos também. Isto é, talvez só a sociedade, só viver em sociedade, nos permite a comparação. E a comparação pode nos ajudar bastante. Diferentemente do Robinson Crusoe, que é o cara que vivia numa ilha, ele vai se comparar com o que igual a ele. Não tem. Então, nesse aspecto. Mas vamos lá. Segue-se a razão para isso, então, por dentro e dentro de si, um homem pode realizar muito pouco. Ele é como Robinson Crusoe, e só em sociedade que as capacidades de um homem podem ser chamadas à plena atividade. Ele logo descobre isso quando sua consciência começa a se desenvolver e surge nele o desejo de ser visto como um membro útil à sociedade. Como aquele, por assim dizer, que é capaz de ter seu papel como homem, pró parte virile desse modo adquirindo direito aos benefícios da vida social. Relembrando sempre aqui que o Schopenhauer escreve para o tempo dele, né? Primeiro isso. Segundo, quando ele se refere a homem, aqui é ser humano. Vamos lá. Agora, para ser um membro útil à sociedade, a pessoa deve fazer duas coisas. Primeiro, o que cada um espera que eu faça em qualquer lugar. E, em segundo, o que a própria posição específica de cada um no mundo demanda e requer. Aqui tem duas coisas. Uma é como eu faço parte de uma engrenagem social. Eu também tenho uma função dentro dessa engrenagem social e espera a sociedade de mim que eu cumpra aquele papel. Então, o primeiro ponto. O segundo é essa posição que eu ocupo na sociedade, ela também, de modo, sei lá, objetivo, né? Ela também espera que essa posição específica que requer de mim que eu faça alguma coisa, que eu efetivamente faça essa coisa. Vamos lá, página 88 ainda. Mas um homem logo descobre que tudo depende de ser útil, nem não em sua própria opinião, mas na opinião dos outros. E assim ele tenta ao máximo dar ao mundo essa impressão favorável, a qual ele anexa esse alto valor. Daí essa característica primitiva e inata da natureza humana chamada de sentimento de honra, ou, sob o outro aspecto, o sentimento de vergonha. É muito interessante aqui esse conceito que o Schopenhauer traz da utilidade das pessoas no conjunto ou na sociedade. Tem filósofos já que tratam disso, do utilitarismo, digamos assim, né? Que nós, digamos, precisamos ser úteis na sociedade. E eu lembro, assim, rapidamente, en passant, como a gente diz, né? Que se você começar a observar bem, parece-me, é por isso que é en passant, porque eu não vou descer muito nesse conceito, a não ser que ele traga isso mais tarde. Mas parece-me que nós valemos para a sociedade, que nós valemos para o outro, que nós valemos, inclusive, para nós mesmos, por conta da utilidade que tenhamos. Né? Pode observar. Eu acho que esse princípio, que essa noção de utilidade é bastante presente na nossa vida, em sociedade ou não, até porque nós também esperamos alguma utilidade disso, ser útil. Mas vamos lá.
É 89, página 89. É isto que traz o vermelho às faces ao pensamento o rubor de face, né? Ficar vermelho. Que quase eu não vejo mais, a não ser para as pessoas bem branquinhas. É isso que traz o vermelho às faces ao pensamento de ter, de repente, decaído na estima de outros, mesmo quando se sabe ser inocente. Mesmo se sua negligência não se estender a nenhuma obrigação absoluta, mas apenas ao que ele toma para si por sua própria vontade. Inversamente, nada dá ao homem tanta coragem quanto assumir ou renovar a convicção de que outras pessoas o veem com benevolência, porque isso significa que todos se juntam para lhe dar ou para dar-lhe ajuda e proteção, que é um anteparo infinitamente mais forte contra os males da vida do que qualquer outra coisa que ele mesmo possa fazer. Aqui é interessante o seguinte, a gente pode observar aí, talvez o tempo o amadurecimento vai modificando o jeito da gente, mas a gente tem uma tendência de fazer o que a gente acha que o outro gosta e quer. Por quê? Para ser aceito pelo outro. Nós temos um alto índice, uma alta procura por validação externa. E às vezes nós não acreditamos muito no nosso taco e ficamos esperando o elogio, ficamos esperando pela nossa honra, que é uma coisa que o outro vai chancelar para nós. Então aí o outro fala, nossa, como você é inteligente. Daí eu penso, uau, que legal. Agora, se eu particularmente penso, eu sou inteligente, entre eu pensar e outra pessoa pensar, me parece que o outro pensando vale mais. Nesse conjunto de validações, interna ou externa. Me parece que a validação externa vale mais. Tome aí para você pensar sobre isso. Vamos lá então, página 89 ainda, a variedade de relações que um homem pode suportar de outras pessoas para obter sua confiança, isto é, sua boa opinião, opinião alheia, provoca uma distinção entre vários tipos de honra, baseando-se principalmente nos diferentes procedimentos que pode-se dar para o que eu penso e para o que o outro pensa. Ou, novamente, no velho e famoso, como ele diz aqui, no cumprimento de várias promessas. Ou, finalmente, na relação entre os sexos. Então, agora ele vai fazer aqui um esquema bem legal. Ó. Então, há 3 tipos principais de honra, cada uma tomando várias formas. E daí ele vai discorrer, vai ser bem legal aqui. Ó. A honra cívica, a honra profissional e a honra sexual. Eu imagino que o nosso autor vai trazer, porque honra aqui tem muito a ver com o que o outro acha de nós, já que ele está falando, nós estamos num capítulo todo dedicado ao que o outro pensa, né? Não o que eu penso. Então, ele vai categorizar a nossa honra ou a honra nesses 3 grandes elementos. Vamos lá, ele vai para lá. A honra cívica, página 89. A honra cívica tem a esfera mais ampla de todas. Porque aqui a cívica tem a ver com a sociedade, de um modo geral, tem a ver com a nossa relação com o Estado. Né? Não se esqueça, Schopenhauer escreve para um momento histórico, né, que o Estado tinha uma importância bastante... Tem ainda, mas tinha uma importância talvez até maior no contexto dele lá. Então ele fala de honra cívica. Talvez falando hoje honra cívica, para nós, poxa, não é tão legal, não é tão isso, mas a gente precisa localizar o termo historicamente. Então ele diz, consiste a tal honra cívica na suposição de que teremos respeito incondicional, isto é, sem condições nenhuma, pelos direitos dos outros e, portanto, nunca usaremos meios injustos ou ilegais de conseguir o que queremos.
é a condição de todos os intercursos pacíficos entre homem e é destruído por qualquer coisa que, aberta e expressamente, milite contra este intercurso pacífico, qualquer coisa, da mesma forma que suscite punição nas mãos da lei, sempre supondo que a punição seja justa. Estou agora na página 90. É interessante que, e ele cita aqui a lei, e a lei, trazendo aqui para o mundo do direito, para esse cadinho do direito, a lei é uma criação humana e o direito usa esse instrumento como o grande elemento de coerção social, isto é, de dizer, você tem que fazer isto, não é? Tem que fazer isto. Então, o direito usado pelo Estado nos países, não diria democráticos, mas na maioria dos países é o direito escrito, então o direito de leis, porque há países que o direito é criado pela sociedade e há outros países que o direito é criado por representantes da sociedade, por isso é lei. Assim, por cima, para a gente poder entender aqui. Vamos continuando aqui, página 90, página 90. Pode discordar de mim, não tem problema nenhum, é só deixar o recado aqui, tá bom? O fundamento máximo da honra é a convicção de que o caráter moral seja inalterável. Eu acredito que ele esteja falando ainda da honra cívica. Uma única ação má implica que as ações futuras do mesmo tipo, sob circunstâncias semelhantes, também serão más. Isso é bem expressado pelo uso inglês da palavra caráter, significando crédito, reputação, honra. Então, a honra, uma vez perdida, nunca poderá ser recuperada, a menos que a perda se baseie em algum erro, como pode ocorrer se um homem for caluniado ou se suas ações forem vistas sob uma falsa luz. É interessante que ele diz aqui que uma das expressões de caráter significa crédito. Engraçado, né? Porque se você observar no mundo dos negócios, ter crédito e, por exemplo, conseguir parcelar uma compra ou um cartão de crédito é fazer com que o nosso credor, que é aquele que está fiando, né? Está sendo, aspas, fiador do nosso negócio e por isso está assinando embaixo do nosso negócio e nos concede crédito, ele está assinando embaixo do nosso crédito, acreditando em nós, né? Porque não recebeu o pagamento ainda. Quem está garantindo o crédito está imaginando que eu vou pagar, que eu tenha caráter. Parece-me lógico. Isso é baseado em quê? Pela minha vida pregressa, minha vida creditícia anterior. O cara fala assim, mas espera, ele sempre paga, por que não acreditar nele agora? Interessante, né? Que tem a ver aqui com crédito também. Assim, continuando na página 90, a lei fornece remédios contra a calúnia, a difamação e mesmo o insulto, pois o insulto, embora não seja mais que mero abuso, é um tipo de calúnia sumária com supressão das razões. O que quero dizer pode ser bem colocado na frase grega, não citada por nenhum autor, ele já diz, que diz o seguinte: Estin ai loidoria diabolai. É verdade que se um homem abusa de outro, ele está simplesmente mostrando não ter causas reais ou verdadeiras de reclamação contra ele. Como, de outro modo, ele as manifestaria como as premissas e confiaria em seus ouvintes para tirarem as próprias conclusões. Ao invés, ele dá a conclusão e deixa de fora as premissas
acreditando que as pessoas suportarão que ele o fez só para ser breve. Continuando. A honra cívica tira sua existência e nome das classes médias, mas se aplica igualmente a todos, sem exceção das classes mais altas. Nenhum homem pode negligenciá-la e é uma coisa muito séria para alguém tomá-la na superfície. O homem que quebra a confiança perde o direito a ela. O que quer que faça, ou quem quer que seja, e a consequência da perda de confiança jamais poderá ser evitada. Perdeu a confiança? Perdeu tudo. Digamos, perdeu o crédito, enquanto não reconstruir a sua história, não consegue o crédito de novo. Isto é, enquanto não pagar, enquanto não dá uma ajeitada na sua vida, no seu score, não consegue crédito, como conseguia antes. Página 90. E ele é engraçado, o que ele fala na classe média, não é, gente? Dentro do sistema capitalista, a classe média é aquela que fica no meio do sanduíche. Nós temos os ricos, extremamente ricos e tudo mais. Embaixo nós temos os pobres, super pobres, paupérrimos, miseráveis. E no meio desse estandarte social, nós temos as pessoas que são classe média. Média baixa, média alta, média média. Você pode observar. Dizem os economistas, aliás, aproveitando a oportunidade, já que falei de crédito também, dizem os economistas que uma economia vai bem quando temos uma grande, boa classe média. Porque a classe média interessa pagar direitinho suas contas, trabalhar, focar, estudar, produzir e tudo mais. Dizem, não sei. Fica aí para você. Vamos lá, página 91. Há um sentido em que a honra pode ser entendida como um caráter negativo, em oposição ao caráter positivo da fama, pois honra não é a opinião que as pessoas têm sobre qualidades específicas que um homem pode possuir exclusivamente. Ao contrário, é a opinião que elas têm sobre as qualidades que se espera que um homem exiba e que ele não deve provar como falsas. Dentre eles, a capacidade de pagamento, dentre eles, a capacidade de honrar o que fala, portanto, pagamento também. Dentre eles, a capacidade de não enganar, a capacidade de ser um bom cristão, Então é isso que se espera daquela classe ou daquelas pessoas que seja assim. Ao contrário, é a opinião que elas têm sobre as qualidades que se espera que um homem exiba e que ele não deve provar como falsas. A honra, portanto, significa que um homem não é especial. A fama, que ele é. Então a honra é algo que se espera. A fama é o reflexo disso. Fama é algo que deve ser conquistado. A honra, apenas algo que não se deve perder. A ausência de fama é a obscuridade. Quem não é famoso é obscuro, que é somente uma negativa. Mas a perda da honra é vergonha, que é uma qualidade positiva. Este caráter negativo da honra não pode ser confundido como algo passivo, pois a honra está acima de todas as coisas ativas em operação. É a única qualidade que procede diretamente do homem que a expõe. Ela interessa inteiramente ao que ele faz ou deixa de fazer e não tem nada a ver com as ações dos outros ou com os obstáculos que eles colocam em seu caminho. É alguma coisa que está inteiramente em nosso próprio poder. Essa distinção, como veremos agora,
e identifica a verdadeira honra como diferente da honra imitativa da fidalguia. Essa honra aqui é diferente daquela honra do caráter da boa pessoa por conta da fidalguia. Não, aquele sujeito extremamente bondoso, ele é muito fidalgo. Diz ele que são conceitos diferentes. Vamos lá, vamos trabalhando aqui, página 91 ainda. A calúnia é a única arma pela qual a honra pode ser atacada de fora. E o único modo de repelir o ataque é refutar a calúnia com adequada quantidade de publicidade e com o devido desmascaramento daquele que a emitiu. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós estamos falando do aspecto superexterior de nós, não é? Da honra. Vamos lá? A razão, portanto, dado respeito ao idoso, é que as pessoas idosas têm necessariamente demonstrado, no curso de suas vidas, se foram ou não hábeis em manter sua honra sem manchas. Enquanto os jovens ainda não foram postos à prova, embora tenham o crédito de sua posse. Página 92. Pois nem o comprimento dos anos equaliza como ocorre e mesmo excede, no caso dos animais mais primitivos, nem novamente a experiência, que é apenas um conhecimento mais próximo dos meios do mundo, podem ser razões suficientes para o respeito que se espera que os jovens demonstrem em qualquer lugar pelos mais velhos, pois, se fosse só uma questão de anos, a fraqueza que cerca a idade requeriria mais consideração que respeito. Então, no entanto, um fato notável que os cabelos brancos sempre determinam a reverência, uma reverência realmente inata e instintiva. As rugas, um sinal mais certeiro da idade avançada, não comandam de todo a reverência. Você nunca ouviu ninguém falar sobre rugas veneráveis, mas veneráveis cabelos brancos, uma expressão muito comum. Vamos em frente aqui. Página 92 ainda. A honra só tem um valor indireto, pois, como expliquei no começo deste capítulo, o que as outras pessoas pensam de nós, se nos afeta totalmente, só pode nos afetar se governar o comportamento das pessoas em relação a nós e somente durante o tempo que com elas vivermos ou tivermos relacionamento. Mas é só para a sociedade que devemos aquela segurança que nós e nossas posses usufruímos em um estado de civilização. Em tudo que fazemos, precisamos da ajuda de outros, e eles, por sua vez, devem ter confiança em nós antes de terem algo a ver conosco. Da mesma forma, sua opinião sobre nós é, indiretamente, um assunto de grande importância, embora eu não possa ver como ela possa ter valor direto ou imediato. Esta é uma opinião também defendida por Cícero, orador grego aqui, né? Entre aspas. Eu realmente concordo, ele, Cícero, escreve, com o que Crisippos e Diógenes costumavam dizer, que uma boa reputação não vale levantar um dedo para obtê-la se não fosse assim tão útil. Esta verdade foi insistida por longo período por Helvécio em sua obra-prima De l'Esprit, cuja conclusão é que, entre aspas, amamos a estima, não por ela mesma,
mas unicamente pelas vantagens que ela traz. De novo a questão da utilidade. Né? De novo a questão da utilidade. E a honra é interessante para mim, minha honra é interessante para mim, como reflexo, digamos, da minha personalidade no mundo, porque ela me traz benefícios, então tem utilidade, tem vantagens, segundo aqui a citação. Continuando, página 93, e como os meios não podem ser maiores que os fins, aquele ditado, a partir do qual tanto é feito, entre aspas agora, a honra é mais desejada que a própria vida, é, como já observei, uma afirmativa muito exagerada. Tão mais então para a honra cívica. Estamos ainda na página 93, ele está tratando da honra cívica, relembrando que a honra aqui, para o autor, para efeitos de trabalhar melhor aqui a questão, ele dividiu em honra cívica, honra profissional e honra sexual. E parece que eu esgotei aqui a honra cívica. Preciso falar para vocês sobre a honra profissional e provavelmente, se não no outro vídeo, sobre a honra sexual. Valeu? Então eu volto com as minhas não, mas as outras duas honras para a gente continuar este grande livro aqui. Estou na página 93 do Arthur Schopenhauer, A Sabedoria da Vida. Valeu? Eu estou parando aqui para o vídeo não ficar muito extenso e a gente fazer pontos ou paradas estratégicas para que você consiga aproveitar melhor o texto e não me canse tanto também. Valeu? É isto, obrigado. Deixe seu comentário aí, vou agradecer bastante. Inscreva-se para nós, no nosso canal, me coloque aí, mostre-me para os seus amigos e amigas que gostam de livro, porque a ideia aqui nossa é sempre estar lendo um livro bacana e fazendo colocações interessantes no meio dele. Valeu? É isso. Tchau, tchau, obrigado.